É uma satisfação muito grande hoje poder compartilhar com todos que nos assistem esse momento bacana entre a equipe do Prades e as escolas de educação infantil. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as conquistas do desenvolvimento infantil. E quando a gente fala desse universo da infância e das crianças que até então estavam frequentando a escola de educação infantil, falar sobre o desfraude, que é uma fase importantíssima e muito sensível na vida das crianças, é falar um pouquinho desta autonomia, deste ganho de autonomia, que pode acontecer para algumas crianças mais cedo, para outras mais tarde. E esse assunto que nós elencamos hoje para esse nosso bate-papo com a fonoaudióloga Camila, com a psicóloga Tatiane e com a terapeuta ocupacional Lilian, que são terapeutas do Prades, ele é um assunto que até então, quando nós falávamos de desfraude, né, até alguns meses atrás, a gente pensava nessa etapa e nesse processo não numa ação só da família, mas numa ação colaborativa entre a escola e as famílias, né? Era um momento de compartilhar este processo e até porque, né, as crianças que frequentam a educação infantil, as EMEIs, elas passam grande parte do seu dia dentro da escola. E esse processo do desfraude muitas vezes é iniciado dentro da escola e complementado com a família, né? E quantas vezes a gente percebeu famílias buscando a orientação das escolas ou dos terapeutas que acompanham as escolas para esse momento tão importante. Mas, né, pensando nesse cenário novo que se instala e que a gente não sabe até quando as crianças vão permanecer em casa, falar do desfraude hoje é falar de um processo que a família vai ter que dar conta em casa, né? E até então, esse compartilhar de informações que nós vamos ter hoje, né, com as terapeutas, foi pensado justamente para poder auxiliar essas famílias neste momento, né? Quando nós falamos em desfraude, normalmente se pensa sempre em iniciar esse processo num tempo, numa estação em que começam dias com um pouco mais de calor, dias mais quentes, porque se entende que esse é um momento que talvez seja um dos fatores que facilite, né? Mas a gente não tem como iniciar essa nossa conversa sem uma pergunta que é sempre, me parece que é sempre a mesma, né? Quando e qual é o melhor momento de iniciar o desfraude? Então, obrigado pela presença de vocês, Camila, Tatiane e Lilian, né, para que a gente possa, então, estar contribuindo com as famílias, e isso acho que é um trabalho que o Prades vem desenvolvendo há um bom tempo, né, quer pelo Bambini ou mesmo pelos atendimentos terapêuticos, né? Então, eu acho que vai ser um momento bem bacana, né, quando esse vídeo chegar até as famílias e elas puderem, assim, pensar, né, com tempo, com paciência, porque se a gente for pensar no processo do desfraude, ele vem junto com tudo isso, com muita paciência, com muita dedicação e despendendo de um tempo que é necessário para essa aprendizagem. A gente vai iniciar, então, pelos aspectos emocionais, que vão ser abordados pela psicóloga Tatiane. Na sequência, os aspectos da linguagem, através da fala da fono Camila. E a gente vai encerrar, então, esse momento ouvindo um pouquinho quando o corpo dá esses sinais, né?
Quais são esses aspectos neurofisiológicos importantes que esse organismo pequenininho ali vem dar como um sinal através da fala da terapeuta ocupacional Lília? Então, a palavra fica com vocês, eu vou ser a mediadora e também vou ouvir, né, e prestar muita atenção, porque eu acredito que conhecimento é algo que a gente leva para a vida toda e sempre poder ouvir diferentes profissionais, diferentes áreas sobre o mesmo aspecto, isso nos engrandece profissionalmente também. Então, bem-vindas e a palavra é com vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou abordar, então, algumas, né, questões sobre o desfraude, principalmente as que estão mais relacionadas então, aos aspectos emocionais mesmo da criança. Não podemos deixar de notar que o desfraude, ele traz, sim, para a criança uma maior independência, na medida em que ela consegue controlar, né, os esfíncteres, que são essas estruturas responsáveis pela expulsão da urina e das fezes. Ela conseguindo controlar isso, ela não precisa mais daquele suporte, né, da mãe e do pai. Então, também é necessário que os pais estejam preparados para essa independência da criança e que eles consigam um ambiente facilitador para que isso ocorra da melhor maneira possível. Aqui no consultório a gente escuta muitos, né, os pais preocupados, né, que vão traumatizar a criança, como fazer esse processo, né, enfim. Mas a gente observa que quando iniciar o desfraude, né, essa é uma das perguntas que os pais me fazem bastante aqui, mas quando que eu inicio? Sim, eu acho que a gente pode pensar na idade como um norteador, né, para a gente. Mas a gente não pode ficar fixado nisso, porque cada criança apresenta um processo de maturidade específico. De uma maneira geral, a gente observa que a partir de 1 ano e meio, a criança consegue começar a controlar, né, os esfíncteres. Mas isso não quer dizer que seja uma regra geral. Então, a partir dos 2 anos, 2, 3 anos, quando a criança começa, que ela tem capacidade de compreender e obedecer alguns comandos, talvez seja um bom momento para a gente começar o desfraude. Mas sempre atentos a essa maturação que acontece em cada criança. E, geralmente, as crianças nos sinalizam. E como que elas nos sinalizam? Nos avisando, eu estou fazendo xixi, ou está na hora de trocar a fralda, e a fralda está cheia. Ou algumas crianças se mostram incomodadas com a fralda, tem crianças, né, que chegam até mesmo a arrancar. Então, esses são alguns indicadores de que a criança está preparada, então, para começar a usar o banheiro. É exatamente isso que a gente vai fazer com ela. A gente vai criar esse ambiente para que ela possa deixar, né, a fralda. A gente pode apresentar para ela o banheiro, né, mostrar que então ali é um lugar de gente grande, né, e que agora ela vai deixar ali o seu xixi, o seu cocô, né, não mais na fralda. E sim, é saudável a gente mostrar para ela que também outras crianças também fazem uso daquele lugar. Os colegas da escola, ou algum primo, ou uma outra criança que a gente conheça, ou o amiguinho, né? E que todo mundo que cresce, que é grande, também usa esse lugar. A gente pode tornar também esse espaço mais lúdico para a criança, né? Tem crianças que colam alguns adesivos no vaso sanitário, banheiro, ou mesmo levar o boneco que gosta muito. Agora o teu boneco vai ficar aqui te assistindo.
tem algumas crianças, né, que reagem bem a se despedir do xixi ou quando fazem cocô também. Então, a gente pode adotar essas rotinas, né, essas ideias. Mas sempre, né, eu acho que o mais importante é prestar atenção ao que cabe bem à criança. Porque o que cabe bem a uma criança não cabe para outra. Por exemplo, os pais perguntam, usa o pinico, o piniquinho ou o vaso sanitário? Depende muito de criança para criança, né? Mas se formos optar pelo vaso sanitário, que a gente possa não deixar, né, as pernas da criança balançando, que a gente possa colocar um banquinho, enfim, né? A gente vai se organizando. Outra coisa importante é da gente compreender que o desfraude é um processo, né? Ele não vai ocorrer do dia para a noite. Hoje eu tirei a fralda, então amanhã ele já sabe que ele está sem, ele vai responder e amanhã já vai estar tudo ótimo, né? Ele já vai estar aprendendo a usar o banheiro, enfim. Não é assim que acontece, né? A criança vai sim ter escapes de xixi ou às vezes de cocô também, e isso é esperado, né? O desfraude noturno tende a ser um pouco mais rápido porque a criança está consciente, né? Então, ela consegue se adaptar à rotina mais rápido. Até mesmo porque, às vezes, a criança está na escola também. E as crianças têm como rotina usar o banheiro e ela vai se lembrar que ela precisa ir para aquele lugar. O desfraude noturno, ele pode demorar um pouco mais, justamente porque a criança está dormindo, ela não está com exigir dela maior condicionamento e maturidade também, né, das estruturas neurológicas. Então, resumindo de tudo isso, cabe aos pais, como todo o desenvolvimento da criança e como todo o processo de mudança, muita paciência e criar um momento, né, e momentos positivos com a criança. Toda vez que ela tiver um escape na calça, né? Ou às vezes está brincando e acaba fazendo até mesmo xixi no chão ou no sofá, enfim. E que se crie um ambiente positivo. Tu fez xixi no chão, fez xixi na calça. Não tem problema, tu estava brincando. Outro momento, outro dia, tu vai te lembrar. A gente nunca pode criar argumentos extremamente negativos que deixa a criança com uma impressão ruim ou de que os esforços dela não são suficientes, né? Porque a criança pode ir internalizando isso ao longo do seu desenvolvimento. Então, o mais importante é, sim, ter muita paciência, né? Às vezes os pais dizem, acabei de te trocar, tu já fez xixi de novo. Isso, é assim mesmo. Esse é o processo. E vale lembrar que nós estamos, né, num momento de pandemia. A nossa rotina mudou. Então, a nossa carga de estresse e ansiedade também é maior neste momento. Então, isso também requer com que a gente tenha a nossa paciência multiplicada neste momento. Certo, pessoal? Então, essas eram algumas ideias que eu gostaria de deixar para vocês. Passo a palavra, então, aí na sequência para as gurias. Até mais e até a próxima. Posso só fazer uma interferência aqui, né? Dentro da tua fala, Tati, assim, o quanto, quando tu fala sobre é um processo, né? E o quanto é importante os pais não fazerem comparação. Porque o filho da minha amiga, né, tirou a fralda aos 2, né? E o meu já está com 3 anos e meio e ainda eu não consegui tirar, né? Então, envolve muitos aspectos que são do adulto também, né? Dos pais, assim, questões de tempo mesmo e de resiliência, né? Então, eu acho que é tão importante, assim, os pais não compararem, né? Cada criança é
com as suas individualidades, e por ser um processo, sim, cada um vai adquirir essa aquisição num tempo diferente. Isso aí, é importante respeitar o tempo e o processo de cada criança, né? Jamais comparar a criança a outra ou a quem quer que seja, justamente por isso, porque cada criança tem um processo de maturação. E é como eu falei no início, a gente usa alguns norteadores de faixa etária, né? Mas não quer dizer que tenha que ser naquele momento, assim como está mostrando ali, ou como foi com esse, ou como foi com aquele. Cada criança vai se mostrar de alguma forma no processo. E os pais, sim, sempre como facilitadores e apoiadores da criança, né? Sempre numa visão mais positiva. E de que isso, sim, né, vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente vai se adequando à forma como a criança vai respondendo, né? Mas isso aí, o mais importante é observar essa criança, ver quando ela está preparada e proporcionar para ela o melhor ambiente possível para que isso ocorra. Obrigada, né? Então, na sequência, a fonoaudióloga Camila. Então, olá pessoal, olá pais e todos que estão escutando, né? Eu acho que a pergunta norteadora desse momento é justamente quais são os sinais, né? E a psicóloga Tati, né, deu alguns sinais de amadurecimento emocional da criança. E então eu vou falar um pouco de alguns sinais da linguagem, né? E o quanto a criança mostra essa prontidão a partir da sua linguagem. E é bem importante, assim, né? Todas as nossas falas, eu tenho certeza que vão enfatizar o quanto isso é um processo, né? E é um processo de amadurecimento neurológico, de linguístico, motor, né? E inclusive fisiológico, né? Talvez ali ele vai falar um pouco mais depois, porque a criança, né, no início até da vida, por que ela não tem esse controle? Porque realmente os receptores que estão ali, eles nem enviam informações de que tem algo ali, ele só vai, né? O xixi só vai, o cocô só vai, né? Então, até esse amadurecimento dos receptores ali, que dizem a informação, né, que mandam a informação, né, neurológica, tem algo ali, ele também vai se desenvolver, né, mais por volta dos 2, 3 anos, como a Tati já tinha comentado, né? Então, bom, falando das questões da linguagem, né? O que é bem importante nós enfatizarmos é que a criança que não compreende a linguagem e as relações com os pais, né? Além de talvez não estar pronta para o desfraude, ela também precisa, com certeza, né, ter um outro tipo de acompanhamento, né, de avaliação com outros profissionais, porque nessa idade dos 2,5, 3 anos, a criança precisaria compreender, né? Mas a criança que não compreende, né? Quando o pai fala, por exemplo, filho, pega a bola, filho, vamos fazer tal coisa, filho, agora tirei tua fralda, coloca a fralda no lixo. Se essa criança, né, nessa relação com a família, com a escola, não compreender e mostrar, né, nessa relação que ela não entendeu aquilo que foi colocado, provavelmente essa criança não estará em prontidão, né, para poder fazer algo tão importante que é esse desfraude, né, porque a relação com o xixi e cocô tem, né, essa retirada da fralda, a criança precisa compreender o que está no contexto dela, né? Fora as questões próprias do desfraude. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Um ponto principal. A criança que nessa fase, né, da vida ainda não compreende, né, além de nós precisarmos olhar para ela de uma outra forma, porque provavelmente ela vai precisar de um olhar
para além, né? Não só da questão do desfraude, mas ela vai precisar de ter um olhar dos profs, né? Da equipe terapêutica do PRADES, né? Então, esse é um ponto bem importante, né? Compreender a linguagem e a fala do seu contexto, né? Outra questão bem importante é que a criança não tenha uma relação de medo, né, e de angústia com relação àquele espaço, né? E a Tati pontuou isso muito bem, né? Quanto mais a gente levar esse momento como algo negativo, né, mais essa criança pode se afastar desse desfraude, né? Então, muitas vezes acontece do tipo assim, ai, que cocô, ai, que horrível, que cocô fedido, né? E, claro, às vezes a gente vai brincando com isso, não tem problema. Mas usando algo como algo ruim, né? Ai, não coloca a mão nisso, né? Tira a mão do cocô, né? Então, assim, vai criando uma linguagem com relação ao xixi e o cocô como algo que é ruim, algo que não é legal para aquela criança. Então, né, se não é legal, por que ela vai fazer? Por que ela vai tirar? Por que ela vai tirar aquele cocô, né? Então, por que ela vai ir até o banheiro? Então, é muito importante que a criança, por meio da linguagem, a família, a escola, crie uma relação saudável, uma relação leve, né, com relação àquele momento, né? É um momento que a criança precisa, todos nós evacuamos, né? Então, faz parte, né, do processo do amadurecimento da criança, né? Então, inclusive, assim, né, pedir para ajudar a levar a fralda até o lixo, né? E ir já sinalizando antes mesmo do processo acontecer. Então, ali por volta de um ano e meio, 2 anos, né? Por que não a gente ir falando, tu tem o xixi, né? Aqui tu faz o xixi, a gente coloca o xixi, a gente coloca a fralda lá no lixo. Logo mais, quando tu te sentir preparada, tu vai poder fazer no vaso. E a gente já vai antecipando, mesmo que não seja o momento, né? Porque a criança vai mostrando e ela vai nos sinalizando que o momento chegou. Isso a Tati também comentou isso logo no início, né? Então, por que não anteciparmos, né? Já a partir da nossa conversa, da nossa comunicação e falando para essa criança, né? Logo mais você vai já sentir que está te incomodando, que isso não está legal, que está ali né, arrastando, o cocô está ali te incomodando. Então, isso já vai ensinando a criança que quando ela sentir que ela não quer mais, né, vocês vão estar disponíveis para que esse processo aconteça, né? Um terceiro ponto bem importante é a questão da expressão, né? Então, a criança precisa comunicar, né? Então, eu tenho xixi, ou quero fazer xixi, vou fazer cocô, né? Talvez ela vai comunicar e já vai sair, né? Isso muitas vezes acontece, né? A criança logo no início, ela fala e já aconteceu, né? E isso faz parte do processo. Mas a criança precisa te comunicar. Então, tenho xixi. Ai, tô com xixi aqui, né? Ou algumas crianças, para a questão do cocô, o cocô, como a Tati falou, que muitas vezes é um pouco mais tarde, né? Mas elas já vão se posicionando, né? Ou vão fazendo um rostinho, uma carinha, assim, de que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, nesse momento, os pais podem ir falando, né? Opa, será que tem um cocô? Vamos lá no banheiro? Vamos lá no vaso, né? Então, isso é algo bem importante. Então, a criança vai tendo que expressar, né? Aí alguns perguntam, e a criança que não expressa, né? Até conversando com algumas profs, algumas crianças, inclusive nessa idade dos 2 anos e meio, 3 anos, ainda estão com dificuldades para falar, né? Então, nesse momento, assim, crianças que não estão conseguindo expressar, o primeiro ponto é que com 2 anos e meio a 3 anos, a criança já precisaria estar falando numa média de 200 palavras, né? Isso é
um norteador, como a Tati falou, não quer dizer que é regra, mas a criança que por volta dessa idade de 2 anos e meio não está construindo frases, provavelmente também é uma criança que vai precisar de algum tipo de avaliação e intervenção. Quer dizer que ela não vai conseguir desfraldar? Não. Algumas crianças que não falam, pode ser que desfraldem também, porque elas vão mostrando, elas vão tirando, arrancando a fralda, né? Vão mostrando que não querem mais. Então, elas às vezes vão mostrando a partir do seu corpo, a partir dos seus gestos, a partir do seu comportamento que ela não quer mais, né? Mas às vezes ela acaba não verbalizando porque ela não consegue, né? Então isso é algo bem importante. A criança que verbaliza, né, e que consegue dizer que o cocô e o xixi estão chegando, né? Esse é um sinal de prontidão de que ela também, né, está preparada, né, para que isso aconteça, esse desfraude aconteça. Mesmo que demore um processo, como a gente falou, né, para que aconteça realmente o desfraude. Ela pode sinalizar e dizer xixi e já fazer, e talvez, né, ainda não esteja pronta, mas isso a criança vai mostrando, né? Então, bem importante, assim, né, a questão de não assustar. Às vezes tem nas famílias algo do banheiro, né? Não entra no banheiro, o banheiro é sujo, esse banheiro não entra aí, não pode entrar nesse lugar. E a criança vai criando, e daí nesse momento a gente vai dizer para ela, vamos até o banheiro? Não posso ir no banheiro. Então, assim, o quanto a linguagem, isso a gente tem que deixar destacado, o quanto a linguagem e o que nós falamos para essa criança pode influenciar nos processos de amadurecimento, de crescimento dela, né? Então, nós também podemos influenciar a partir da nossa relação, né? Então, e também tem algumas formas, assim, a partir de músicas, né? De vídeos, né? Se vocês quiserem acompanhar, tem um vídeo do Bita, que é bem legal também, que ele fala sobre, chegou a hora, o vídeo é Ai Que Vontade, né? Então, tem como você olhar com a criança, dela vai ver alguns desenhos, né? Tem livros também que podem ajudar nessa questão, livros bem lúdicos, que a criança vá antecipando esse momento, né? Que vai ser o momento do desfraude, né? Sempre de uma forma positiva, como a psicóloga também comentou, né? Então, essas seriam algumas contribuições com relação à linguagem, né? Esses pontos bem importantes, a compreensão, né? A expressão e o quanto nós temos que tratar com uma forma positiva, sem gerar medo, né? De uma forma que a criança seja amiga do banheiro, amiga, né? Desse ambiente que vai ser novo para ela, né? E que é algo assim que a gente sempre comenta, né? É algo que sai dela, né? O cocô e o xixi é algo que sai dela. Então, provavelmente tem uma relação muito forte que algumas crianças acabam não querendo tirar algo dela, né? Então, a gente tem que levar em consideração que tem muitos aspectos aí importantes, né? Então, essas seriam algumas questões relacionadas à linguagem, né? E que bom, né? Bom a gente poder conversar sobre elas nessa outra modalidade de informação. Passo a palavra agora na sequência para a Lilian ou para a Fernanda, se tiver alguma questão a colaborar. Eu acho que a Lili pode fazer a fala dela. Lili, desculpa, pode fazer, até porque eu fiz algumas anotações, eu acho que no finalzinho ali da gente poder conversar um pouquinho sobre as falas de vocês, enfim, né, o que a gente pode estar complementando. Então, Lilian, contigo. Mas o que eu queria, de repente, enquanto a Lilian chega, alguns aspectos assim, né, como a minha caminhada na educação já é longa, assim, já faz um tempinho, né, que eu tô nessa área, assim, e sempre a educação infantil sempre foi uma área, assim, que me agrada muito estudar, enfim, né, é algo que eu gosto. Como a gente está falando na questão do desfraude, até pontuar aos pais algumas dicas,
por exemplo, né, iniciar esse desfraude no momento diurno, né, que esse desfraude aconteça durante o dia, tá? Até porque na questão noturna, o que a observação é bem dos pais, né? Eles vão ver o quanto de tempo essa fralda ficou seca, né? Às vezes a criança, quando acorda, a fralda está seca, né? Então, mas ele vem depois. Então, que esse processo de desfraude comece com a retirada diurna, né? Que seja feita em dias mais quentes, né? Em estações mais quentes, porque se houver a roupa molhada, enfim, né? Que isso não traga nenhum prejuízo à saúde das crianças, né? Que esse processo de retirada diurna tenha uma pessoa de referência, alguém que tenha um tempo para dedicar para esse processo, até porque a indicação sempre é, neste processo inicial, que a criança fique algumas horas durante o dia sem fralda. O que isso vai acontecer? Escapes de xixi, de cocô, ok. Tenham roupas extras, né? Usem e tenham, por exemplo, assim, se a criança faz um soninho à tarde e pegar no sono, enfim, deitar no sofá ou tiver algum escape ali, que esses objetos, esses móveis, enfim, tenham superfícies impermeáveis, né? Que vocês possam estar preparando o ambiente para que esses escapes aconteçam e que a criança não precise se sentir reprimida porque isso aconteceu. É uma aprendizagem, né? E a forma como o adulto conduz essa aprendizagem, ela vai ser mais fácil ou não para a criança também, né? Parabenizem as conquistas das crianças, que bacana, né? Meu filho, minha filha, você conseguiu pedir para a mamãe e para o papai para ir até o banheiro, ou sinalizou de alguma forma o desejo de fazer xixi. Alguns se encolhem, se colocam num cantinho, né? Quando eles não têm, né, Camila, assim, às vezes essa linguagem, xixi, ou dizem simplesmente xixi, xixi, não é xixi, é o cocô, né? E lembrar a criança de ir ao banheiro. Não adianta, eles vão se envolver com a brincadeira e se eles estiverem sem a fralda, este momento de escape vai acontecer. Então lembra, olha, né, o brinquedo vai ficar ali, dá para você ir no banheiro, voltar e continuar a brincar, né? E outra dica assim importantíssima, né? Eu sempre digo que filhos não vêm com manual, mas tem pessoas e tem muitas leituras que podem ser feitas, né? E muitos profissionais disponíveis a dar orientações e ajudar os pais neste momento, né? Então, eu vou ceder o meu lugar aqui para a Lília e ela continua. Então, como TO, eu vou comentar a conquista do uso do banheiro do ponto de vista neurofuncional. E o que isso quer dizer? Falar do desenvolvimento neuromotor diz respeito aos aspectos de maturação neurológica e muscular que acontece com os bebês e as crianças pequenas. Então, a maturação é o que nós vemos acontecer com o bebê em relação às mudanças, às conquistas, aos aprendizados que nós vamos percebendo conforme a criança vai crescendo. Então, todas essas pequenas conquistas que vão se somando, o controle da cabeça, o controle do tronco para sentar, depois o controle do apoio de 4 de gatinhas para engatinhar até ficar de pé, nos dizem de uma evolução, de uma soma de etapas que foram permitindo que a próxima acontecesse. E o controle dos esfíncteres é uma dessas etapas, e até alguns estudiosos dizem que essa é a última grande etapa do bebê, porque a partir daí ele começa a ser uma criança pequena. Tamanha a importância desse símbolo de independência e autonomia que é o uso do banheiro. Então, a gente sabe, como as colegas já comentaram, que no desenvolvimento da criança, então, tem coisas que acontecem de acordo com uma programação, com marcos que são esperados e também que os cuidadores, quem está ao redor da criança, tem uma influência muito grande nessas aquisições, como foi comentado, em relação ao suporte emocional e da linguagem para essa conquista. Então, existem pré-requisitos psicomotores, como a gente diz, e psicossociais. E eu vou destacar 2 pontos em relação ao desfraude, nessas questões psicomotoras, que são a prontidão funcional e o suporte
na conquista da autonomia e da independência. Em relação à prontidão, o que a gente quer dizer? Isso tem a ver com a maturação que precisa acontecer no corpo da criança para ele estar apto. Como as colegas comentaram, isso não tem uma idade exata, extremamente exata, mas tem alguns autores que colocam o período, a partir de 1 ano e meio, 2 anos e meio em diante. E o que engloba essa prontidão? Essa prontidão diz do amadurecimento de nervos e músculos da região onde ficam os esfíncteres, em relação à sensação e ao controle. Por isso que tem assim, o xixi está chegando, mas quando viu já está em cima da hora, porque ela está começando a desenvolver essa sensação de que algo está acontecendo, para ao mesmo tempo controlar o abrir e o fechar, o reter e o soltar. E aí um sinal na ação da criança, que pode estar mostrando o amadurecimento das estruturas envolvidas, é o pular com os 2 pés. Eu vou mostrar para vocês em 2 imagens. Então aqui, ó, cada partezinha dessas é o desenvolvimento que vai acontecendo em etapas da vida da criança. E a última etapa é aquela que está na região que está responsável pelo controle dos esfíncteres, essa região em vermelho. Então, isso é o pular com os 2 pés juntos, assim como outras ações motoras da criança, mostram que essas porções neurofisiológicas estão amadurecendo. Em relação à conquista da autonomia e independência, o que eu tenho para dizer? De acordo com a visão da terapia ocupacional, a autonomia e a independência, elas são relativas a como a criança vem se desenvolvendo desde sempre, desde que ela nasce. E o que isso significa? Se a minha criança, ela vem apresentando evoluções, ela não tem um atraso significativo, ela brinca, ela consegue se virar com o corpo, e como cuidador, eu dou suporte às conquistas dela, vai chegar o momento em que ela vai estar pronta. E isso não quer dizer que seja algo simples, mas, porque exige um grau de dedicação dos cuidadores, porque essa conquista do controle é uma conquista, é algo que tem que ser desenvolvido, é um processo, como a gente tem falado desde o começo. Então, como apoiadores desse processo, eu trago 2 dicas para a gente auxiliar a criança. Uma em relação ao controle do tempo entre as idas ao banheiro, porque a criança nessa idade ela não tem noção da passagem do tempo, isso também está em desenvolvimento nela. Então é a gente que tem que controlar o tempo entre as idas ao banheiro. E a outra coisa é uma observação que eu faço a nível do desenvolvimento em geral, que favorecer a independência e a autonomia como um todo em relação aos aspectos do desenvolvimento, favorece o amadurecimento da criança para ela ter um suporte para o desfraude. O que eu quero dizer com isso? É contraditório, por exemplo, eu querer que a criança aprenda a fazer xixi e cocô no lugar certo, sozinha, e continuar dando comida na boca dela, como se ela ainda fosse um bebê. Então, que informações nós estamos passando para essa criança no geral? De que para algumas coisas ela tem que ser grande, para outras ela ainda é um bebê. Então, na medida que a criança mostra que ela pode fazer sozinha, com apoio, com suporte, a gente ali do lado, respeitando que a comida vai cair, os talheres podem não ser manuseados com destreza ainda, mas favorecer que as necessidades desse corpo em relação a movimento aconteçam. Correr, brincar na casinha, subir, descer, pular, porque tudo isso é um conjunto que favorece o amadurecimento de estruturas e de habilidades que vão culminar nas conquistas que essa criança vai ter. Era isso, então, que eu gostaria de dividir com vocês nos aspectos psicomotores, neurofuncionais desse desfraude. Muito bem, acho que tivemos um momento muito rico de informações, de dicas, E o Prades, enquanto serviço, tem uma gratidão muito grande, assim, por esse compartilhar, com a comunidade, o conhecimento que os terapeutas da equipe têm. Eu só gostaria de reforçar que o Prades tem uma página
né, no Facebook, enfim, né, na rede social, em que as profissionais diariamente estão postando materiais, né, e compartilhando muita matéria legal ali, muitas dicas, e que são postagens acessíveis, né, a todos que ali entrarem. Então, deem sempre uma olhadinha, né, eu acho que isso vem sempre a contribuir com todos, com família, com escola, né, com as crianças. E também dizer que o Prades, ele tem o programa, o projeto Bambini, né, da UCM ao fruto, então da semente ao fruto, né, o nome já traz Bambini enquanto criança, um processo de crescimento, de desenvolvimento, em que as profissionais Lilian e Camila acompanham o desenvolvimento infantil das crianças nas escolas de educação infantil até os 3 anos, né? E que este momento, né, em que nós estamos trazendo até vocês esse compartilhar de informações e conhecimento é o primeiro de tantos que virão, né? Este foi o primeiro tema que a equipe elegeu para estar compartilhando com vocês, né? Nós estaremos, né, então, tendo outros momentos com outros temas, e também a gente sabe que todas as famílias estão em redes sociais, em grupos de WhatsApp com as escolas, e que talvez vocês também possam estar sugerindo assuntos que a gente possa abordar e compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo momento.